Meus irmãos, a paz do Senhor. Vim aqui falar uma palavra com vocês, palavra essa que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar. Está aqui em Lucas capítulo 7 e o versículo 36, que diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estava por detrás aos seus pés, chorando. Começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é essa mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes os ambos, dizendo, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas ela regou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai em paz. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Que tem aqui em Lucas capítulo 7, o versículo 36, né? Essa mulher, sabendo que Jesus estava na casa de Simão, ela disse: Eu vou lá, eu preciso ver Jesus. Porque essa mulher, ela precisava ser perdoada por Jesus, ela precisava ser fortalecida, ela precisava receber algo que ninguém na terra tivesse. Mas ela sabia que Jesus a teria para dar a ela. E quando ela entrou na casa de Simão, ali estava Jesus assentado à mesa, né? E quando ela entrou na casa, ela foi por detrás de Jesus e começou-lhe a ungir os pés de Jesus com as suas lágrimas. Talvez chorando, né? Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Senhor, eu preciso de Ti. Eu me sinto tão fraca, eu preciso ser fortalecida. Essa mulher foi ali fazer um ato de prostração, de humilhação, de adoração a Jesus, né? Mas o mais interessante nessa passagem é que quando Jesus entra na casa de Simão, eles acompanhavam Jesus, porque ali estava Simão e todos os convidados de Simão, que eram os homens, né, mais importantes da cidade naquela época.
e eles todos estavam à mesa, né? Talvez bebendo as suas taças, né? Cheias, comendo. E Jesus chegou, sentou, mas ninguém veio perguntar se Jesus, né, estava cansado, se precisava de uma bacia para colocar os pés dentro. Ninguém, né, massageou os pés de Jesus. Ninguém ficou em volta de Jesus, porque o interesse deles era naqueles amigos que fazia negócio, tinha grandes negócios. Então, assim, eles estavam ali mais preocupados em conversar um com o outro, em saber do negócio do outro, como fazia para prosperar ainda mais. Mas aquela mulher não, quando ela entrou, ela não procurou aqueles homens ricos daquela cidade. Ela simplesmente foi atrás de Jesus e joelhou ali por detrás dos seus pés e começou a molhar os pés de Jesus com lágrimas, né? Em questão de adoração, de humilhação, né? E ela, né, levou um vaso de alabastro, que na época era considerado um dos óleos mais caros que tinha para se perfumar o corpo. E ela levou esse vaso de alabastro e começou a ungir os pés de Jesus, talvez ali fazendo massagem, né? E querendo agradar ao Senhor, né? E ela foi ali e quebrou o vaso de alabastro e pegou aquele óleo e começou a esfregar todo nos pés de Jesus. Agora, aquela mulher não fez isso porque ela era ricaça, poderosa, né? Porque tinha muito alabastro, não. Aquele vidro era o vidro de alabastro que ela usava até para trabalhar, porque, né, pela Bíblia, era considerada uma mulher impura. Mas ela não fez isso porque era forte, porque tinha muito dinheiro para comprar mais óleo de alabastro. Não, ela fez isso porque estava fraca, precisava de Deus, precisava fortalecer. E aí ela sentiu a necessidade de se dobrar diante de Cristo, né? E às vezes nós que deveríamos fazer isso também, né, irmãos? Quando estamos fracos, nos dobrar na presença do Senhor, entender que só Ele vai nos fortalecer, só Ele vai nos preencher, né? Quando nós nos permitimos, né, ser transformado, né? Permitimos a mudança, quando nós nos quebramos diante da presença do Senhor, né? Nós sentimos, né, a dor, porque nos quebrar fere, dói, é doloroso, mas às vezes é necessário, né? E essa mulher sentiu a necessidade de quebrar o vaso dela nos pés do Senhor para ungir. Sem ela saber, ela estava ungindo o corpo do Senhor para a sua morte, né? E aqueles homens ali vendo aquilo, convidou Jesus, porque todos falavam bem dele, eram os grandes, os pequenos, todos viam Jesus como uma pessoa importante naquela cidade. Então eles falaram: olha, que bom, vamos convidar Jesus para estar na nossa mesa também, porque lá sentavam os homens mais ricos da cidade. Mas aquilo para Jesus não tinha importância, né? Porque muitas das vezes o Senhor não está se importando com o lugar da mesa que nós podemos dar para Ele assentar. Ele se interessa muito mais, né, no motivo de nós estarmos convidando Jesus. Qual é o motivo? Qual é o motivo
que Jesus está sendo convidado a sentar à mesa? Fica essa pergunta para você. Qual é o motivo que Jesus está sendo convidado a sentar à mesa? São negócios? São coisas terrenas, né? Uma visão de negócios? Ou o motivo de Jesus estar sendo convidado a sentar à mesa é nos humilhar, nos dobrar e sentir a necessidade que nós precisamos dele cada dia mais e mais, entendeu? E aqueles homens então começaram a ficar indignados. Talvez pudessem até dizer assim: mas vocês não falou que esse homem era importante? Olha o que ele acabou de fazer, né? Ele está confraternizando com uma mulher que impura, né? Considerada impura para a cidade, né? E recebendo o que essa mulher está fazendo por ele. Quem é esse homem? Tipo assim, né? Acho que ele não é tão importante não, né? Tendo contato com essa mulher, e muitas das vezes as pessoas nos julgam, né? Por causa dos nossos contatos ou pela mesa que sentamos, né? Muitas das vezes Jesus escolhia sentar na mesa, aceitava certos convites, mas não era por causa das pessoas que o convidou a sentar na mesa. Jesus se permitia por causa das outras pessoas que talvez poderia estar por lá, naquela mesa. Ou das pessoas que se chegassem querendo sentar na mesa, mas que não tinham sido convidados. Né? Eu creio que Jesus, ele gostava sempre de estar nos lugares e nas horas mais oportunas, né? E aí Jesus chamou aquele homem e perguntou para ele, né? Se tivesse 2 que estavam devendo e eles não tivessem como pagar, como que ele ia fazer? Se ele perdoaria os 2 as dívidas. E aí o Senhor pergunta para ele qual destes mais foi perdoado. Então Simão responde que foi o que mais devia. E ele: disseste bem. Porque ele disse: essa mulher, desde que entrou aqui, ela não faz outra coisa a não ser lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Ela trouxe o vaso de alabastro dela mais caro e derramou nos meus pés, né? E tem umas passagens que ainda fala, né, que algumas pessoas que estavam por perto diziam assim: nossa, por que ela não deixa esse óleo para vender e dar o dinheiro aos pobres, né? Porque ficaram incomodados vendo ela quebrar um vaso tão caro, de óleo tão caro, simplesmente para ungir os pés de Jesus. Porque aquela mulher não era salva, não era liberta, como aqueles homens mesmo falavam. Mas ela já tinha entendido o valor de Jesus na vida dela e o que ele poderia fazer por ela, né? Muitas das vezes nós já temos Jesus, mas nós não entendemos o valor de Jesus nas nossas vidas. Muitas das vezes Jesus está ali, sendo colocado de lado nas nossas vidas, dos nossos corações, das nossas coisas, todos os dias. E mesmo assim, Ele vê a necessidade de nos dar livramentos quando nós precisamos, de nos dar saúde, de todo dia nós levantarmos com vida, porque o sopro de vida vem do Senhor.
Essa palavra é para te conscientizar de como às vezes nós deixamos de adorar Jesus, sabendo quem Ele é, conhecendo o que Ele pode fazer por nós. A gente deixa Jesus, mas a gente se indigna vendo Jesus fazer obra na vida de pessoas que aceita Jesus num dia e no outro está recebendo bênçãos, porque ele já entendeu na mesma hora quem era Jesus na vida dele e o que Jesus podia fazer além daquilo. E nós, muitas das vezes, nós esquecemos disso. A gente vai ficando tanto tempo dentro da igreja que a gente vai esquecendo as coisas importantes das nossas vidas. Simão, Pedro, aqueles homens que estavam ali, talvez nem desse importância para aquela mulher, vendo ela todos os dias na rua daquela cidade. Mas quando ela entrou naquela casa de Simão sem ser convidada, simplesmente para fazer esse ato de adoração e de prostrar aos pés do Senhor, ela mostrou para Jesus o interesse dela em Jesus. Muitas das vezes nós passamos por pessoas, Pessoas passam por nós, não temos coragem de dizer às pessoas quem é Jesus nas nossas vidas, o que Ele está fazendo e o que Ele pode fazer na vida das pessoas. A gente esquece de dizer, mas eu quero crer que através dessa palavra você venha ser despertado assim como eu. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de falar de Jesus na fila do banco, no mercado, na fila do mercado, na fila do hospital, nas praças. Aonde eu paro e tiver uma pessoa, eu dou um jeitinho de falar de Jesus para alguém ali. E eu saio dali muito feliz por ter falado de Jesus. Eu espero que o Espírito Santo nessa noite, através dessa palavra, venha tocar o seu coração também. E que seu coração não esteja ainda tão duro a ponto de entender que mesmo uma mulher pecadora, que aos olhos de muito não tinha valor algum, Jesus ainda ama e quer tão bem quanto aquele que já se converteu, se arrependeu e está fazendo aquilo que Jesus precisa que nós fazemos. Que seu amor seja tão grande por Deus a ponto de constrangê-lo. Como eu posso amar o Senhor um pouquinho mais? Falando dele para as pessoas e falando dele da forma que ele é grande, poderoso, onipotente, onisciente, capaz de mudar as nossas histórias quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Aquela mulher, pelo simples ato, ela teve a história dela mudada. Porque quando ela saiu daquela casa, o Senhor disse a ela assim, no versículo 48, diz que Jesus disse a ela: os teus muitos pecados te são perdoados. E o que estava comendo na mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa?
E Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Ela entrou naquela casa como uma mulher pecadora, mas depois de uma simples adoração, ela saiu como uma mulher salva, transformada pela palavra do Senhor Jesus. Eu quero crer que nesta noite você acha um lugar aí dentro da sua casa, talvez seja no quarto, num cantinho na sala, numa cadeira na cozinha, não sei aonde é. Se proste na presença do Senhor, dê a Ele a adoração devida. E eu creio que mesmo que se tudo tiver perdido, o Senhor vai fazer você levantar dali uma nova pessoa, porque Ele não despede ninguém de mãos vazias. Ele nunca despediu ninguém de mão vazia. O Senhor se preocupa conosco quando nós também se preocupamos com Ele. Eu espero que essa palavra fale no teu coração, como falou no meu coração nessa noite. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Eu não sei que hora que você vai ouvir esse devocional, mas que ele possa falar no teu coração de maneira poderosa, a fim de que o amor do Senhor venha te constranger. E entenda, você pode estar como uma mulher pecadora hoje, mas se você resolver se dobrar na presença de Cristo, se arrepender, Ele transforma a sua vida da noite para o dia e faz de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Vai continuar ainda tendo as suas falhas, porque somos seres humanos. Mas um ser humano perdoado, transformado por Deus. Que o amor do Senhor te alcance. Amém? Receba!